Fala galera, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais uma live aqui que a gente vai estar trazendo cada vez mais conteúdos técnicos para vocês, tá? Hoje um convidado muito especial, que ele é especialista em plantabilidade. O convidado de hoje é o Paulo Arbex, ele é o professor da Unesp de Botucatu e vai estar falando um pouco sobre plantabilidade com a gente aqui. Vamos convidar ele aqui para estar entrando aqui. Beleza, E aí, André? Paulo? Tudo Beleza, certo? cara. Tudo certo. Deixa eu ajeitar aqui. Então tá bom. Pessoal, o áudio tá ok? Como que tá aí? Dá um joinha aí, pessoal, pra gente só iniciar a live aí, tá? E antes de mais nada, pessoal, clica aqui embaixo no aviãozinho aqui e envie para 3 pessoas que vocês deveriam, que elas tivessem a oportunidade de estar conhecendo o Paulo Arbex e também os conhecimentos que ele está trazendo aqui pra gente hoje, tá? Então clica no aviãozinho e envie para 3 pessoas. E aí, Paulão, tudo certo? Como que andam as coisas? Beleza, André? Apesar de tudo que está acontecendo no Brasil aí, que não é brincadeira, né? No Brasil e no mundo, Uhum. é como eu acho que eu fiz uma postagem ainda, não lembro se foi ontem, antes de ontem, estou meio perdido, ficando muito na roça em casa. Mas o Uhum. que acontece? Eu acho que o que você está fazendo aqui é muito legal, né? Então eu acho que a Cara, gente tem que conhecimento, né? conhecimento, produzir conteúdo. Eu acompanhei a live ontem sua aí, falando de pneu, falando de trator autônomo, muito legal, cara. Eu acho que Uhum. Não. esse é o que a gente tem, é o que a gente tem para passar, né? Nesses momentos aqui que a gente está com esse desespero aí, eu acho que toda crise gera uma oportunidade. E essa oportunidade Sim. de fazer, de conversar com o pessoal do agro aí é muito legal, André. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, obrigado as considerações. Não há coisa mais gratificante a gente compartilhar nosso conhecimento, né, Paulo? Com certeza. Eu acho que não pode ser diferente disso, né? Enquanto professor, eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento. É exatamente o jeito que você falou. A gente tem que compartilhar conhecimento. O pouco que a gente sabe, né? Eu aprendo muito mais do que Uhum. ensino, né? Cada vez que eu estou conversando assim, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Porém, o pouco que a gente sabe, eu acho que a gente tem que passar para frente. Esse é o legado que a gente tem que passar. A gente tem que deixar nosso legado, né? Então vamos lá, Paulo, me conta um pouco da sua história, como tudo começou, essa paixão por máquinas agrícolas e ainda você especializando ainda mais aí com a plantabilidade, né? Que hoje você prega bastante sobre isso. Conte um pouco sobre pra gente aí. É 1 hora só de live, né, André? É uma hora. Eu tô brincando, viu? Se não, É assim, eu acho que é importante eu contar a minha história, porque a minha história pode ser muito parecida com bastante gente que está aqui, você entendeu? Então, eu acho é. que obrigado por abrir essa oportunidade, que o que acontece? Ao contrário de muita gente, né? É, Uhum. eu não nasci na roça. Meu pai é bancário e minha mãe é professora primária. Então, quer dizer, eu nunca tive propriedade, eu não nasci na roça. Então, acho que porque tem gente que acha que porque eu não nasci na roça, eu não posso aprender, né? Então, É. é muito legal falar isso, porque tem muita gente que é assim também, que não nasceu na roça, só que gosta, do jeito que eu fui levado à roça por um tio, né? Um tio É. que é agrônomo até hoje, e eu me encantei com aquilo lá. Tem um irmão agrônomo, né, que é o Marcão Arbex também, que é conhecido aí no Ah, eu Brasil vi o inteiro. Marcão lá. É. E o que acontece? A gente foi para esse lado do agro aí, e foi apaixonante, né? Foi apaixonante. Então, É. desde pequeno, nosso tio levava a gente para fazenda, para propriedades que ele dava assessoria, e a gente foi pegando gosto pela coisa, né? Daí Ah, veio, que André, show. daí É. veio, o- quando chegou a época de prestar vestibular, você falou das máquinas, né? Olha que coisa legal, Sim. André. É, isso aí é o mais legal de tudo. Fala que aqueles testes vocacional não vale para nada, né? Rapaz, quando eu, quando eu fui
quando eu fiz teste vocacional, lá no terceiro colegial da época, foi lá e falou assim, deu agronomia e engenharia mecânica. O que eu faço? Mexo com agro e com máquinas hoje. Quer dizer, mais certo que isso. Então casou? Casou certinho, entendeu? Então, foi assim, a mulher lá do teste vocacional pode ter errado com todo mundo. Comigo ela acertou na pinta, né? Então, eu fui pro agro, eu fui pra agronomia, né? E desde o primeiro ano eu me encantei pelas máquinas, né? Então, já trabalhei com mecanização. Então, por isso que eu falo que depois de fazer estágio com os professores, meus mestres aqui de Botucatu, né, da Unesp aqui de mecanização, eu acho que quando eu vejo alguém me chamar de mestre, falar, meu professor, não sei o que, eu sinto um orgulho muito grande, porque eu tenho orgulho dessas pessoas que me formaram, né? Desses professores, desses caras, professor Benês, professor Kleber Lanços, professor Ulisses Antoniassi, foram as pessoas meus professores de mecanização que me levaram para esse ramo aí. E hoje são o Kleber, o Benês aposentado, o Kleber e o Ulisses são companheiros de departamento. Olha que coisa, olha que sonho realizado. São grandes amigos, né? São grandes amigos, André. Então, daí a gente começou a carreira, eu formei aqui na Unesp de Botucatu. Daí eu fiz mestrado e doutorado com mecanização, né, na parte de plantio, na parte de semeadoras aqui. Então, quer dizer, mais da metade... E hoje eu sou professor de mecanização aqui, quer dizer, mais da metade da minha vida foi passada aqui na Unesp. Quer brigar comigo, fala mal da Unesp, viu, André? Ixi, aí o bicho pega, hein? Tá no ninho do Paulo, né, cara, Paulo? Cara, e uma coisa interessante, eu sempre vejo isso, é muito gratificante você ver seus alunos que estudou com você em campo trabalhando, né, cara? O conhecimento que você passou, ele aplicando ali, né? Muito legal, André. É assim, cara, ó, para falar isso, André, eu tenho 2 legados na vida hoje, profissional, né? Eu já falei, rapaz, nós fazemos tanta coisa, acho que foi com a Tati de Andela que eu falei, né? Eu tenho 2 legados na vida hoje. Primeiro é ensinar através da plantabilidade, né? Ajudar o produtor a ganhar mais dinheiro. Esse é o primeiro legado, né? Então eu ajudo o produtor a ganhar mais dinheiro se ele quiser, ou passando seus conceitos de plantabilidade. Segundo, formar pessoal, né? Estão formando belos quadros aí, o pessoal que está saindo do GPD, né? Tem gente para todo lado, tem gente em multinacional, tem gente trabalhando em fazenda, tem gente em tudo quanto é lugar. Então esse legado que nem você falou, né, de formar gente boa, o GPD está fazendo de forma exemplar. De forma exemplar. Cara, que show. Que show. E, cara, fala um pouco do GPD. Você que criou o GPD, como que foi? Foi. Essa história é legal também, André. Quando eu era aluno, pra gente aí. Quando eu era aluno ainda de graduação, né? Eu junto com o professor Benês, que era meu orientador da época, a gente foi lá e criou o GPD, né? Daí eu falo, pro meu orgulho, né? Pro meu orgulho, o GPD, quando eu falo assim, eu sou de Botucatu, falo, lá tem um grupo, eles nem sabem, o GPD é mais conhecido que eu hoje, né? por causa de mídias sociais, por causa de tudo, é mais conhecido que eu. Então, o GPD foi um grupo de pesquisa, primeiro começou como grupo de pesquisa, e até hoje a gente faz pesquisa ainda, só que hoje o grande filão nosso, o grande aprendizado nosso é indo para o campo. Porque tem, né, André, um pouco de preconceito do pessoal. Eu sei que você vai falar que não, mas ainda tem um pouco de preconceito do pessoal da academia falar, esses caras aí não saem da sala. Eu desafio qualquer um ver se vai mais na roça do que eu. Né? Mas o pessoal fala muito, professor, tudo mais. Cara, você acha que em campo ele vai saber ensinar e tal? Mas pior que o Paulão é mestre, porque eu acompanho ele já faz um tempo, viu? Então, daí, André, a gente... E hoje, além de formar esse legado, né, formar esse pessoal que está saindo para o mercado, tem o pessoal que trabalha comigo, entendeu? Eu vi aqui, acho que eu vi o Léo entrando aqui, o Léo Malma,
a Aline Bertola, foi uns que eu vi, desculpa se tem mais alguém aqui. Esse pessoal tudo está comigo, de mão dada comigo aí. A gente faz o dia a dia do GPD e você pensa, ó que loucura, André, você falou que é legal, né? Tem gente do segundo ano, tem uns meninos do segundo ano que tá viajando pro Brasil inteiro aí, rapaz. Vai fazer a inspeção, vai fazer o treinamento de implantabilidade junto com nós. Você imagina esse cara quando tiver formado? Né? É hora que ele tá estudando ainda. Então, o cara no segundo ano... É sair empregado, né, Paulo? Queria eu ter essa oportunidade, né? Quando eu era estudante, de você apresentar o cara no primeiro nós não temos nenhum, mas do segundo ano em diante, já está tudo com a gente lá, já está fazendo o serviço dele, fazendo treinamento, regulando semeadora diariamente. Aí, isso é muito legal. Então, por isso que eu falo que o GPD é um segundo filho que eu tenho, né? Ó, mais uma ex-GPD tá aqui, a Lari Viota Pioa. Ela é ex-GPD Acabou também. de entrar aí. Cara, que show. Então, é essa turminha aí que tá pro mercado aí, André. Praticamente vai sair empregado, né? Já sai praticamente tinindo, né? Vamos supor. E, cara, vamos lá, vamos falar um pouco sobre plantabilidade, que hoje que é o assunto aqui, né? Vamos lá. Cara, vamos lá. Você quer começar? Ou quer fazer uma pergunta? Primeiro eu vou falar do tema, daí você faz pergunta, André. Pode ser? Ok, então vai. Pode ser. Tá. Porque eu queria falar do tema. Eu acabei de falar com o Zeca, né? O Zeca, ele hoje é o CEO da Trimble aqui no Brasil. Eu estava conversando com ele antes de entrar com você aqui, né? Um grande amigo, compadre do Marcão, do meu irmão, o pessoal da Trimble aí, né? E ele estava falou assim, pô, ô Arbex, eu sou seu fã, isso aí que você fala de plantabilidade. Agora, o tema é muito legal, André. Legal, não é porque... Claro que a gente estuda, a gente está ficando bom nisso, mas nós não sabemos, eu não sei quase nada, tá certo? Eu acho que grande parte do nosso mérito é ter escolhido o tema. Então, o tema plantabilidade é muito legal. Por quê? Porque, André, a plantabilidade, o que acontece? Todo ano, pelo menos 2 vezes no ano, você planta. Tá certo? Todo ano você tem que plantar. Então, o tema plantio é um negócio que está toda hora, né? Antigamente era só na safra, agora é safrinha, é o ano inteiro, não tem mais aquela parte sazonal, né? Tanto é que a gente dava treinamento, começava... É legal isso aí no decorrer dos anos, né? A gente dava treinamento, começava em julho e até setembro, antes do plantio lá, daí dava uma parada. Daí pegava o pessoal que plantava mais tarde, daí pegava até outubro, no máximo, começou em novembro, acabava tudo nosso treinamento. Daí a gente só ia passar lá para junho do ano que vem. O que acontece agora? Né? O ano passado e esse ano, a gente pegou safrinha também. Então, quer dizer, fica o ano inteiro falando de plantio, né? Safra e safrinha. Então, por isso que eu acho que o ano inteiro praticamente rodando, né? Isso. Então, mais do que tudo, o tema é muito legal. É isso que eu falei pro Zé, que eu queria falar aqui para a galera do agro aí, amiga do Brutos no Campo. Tá. E, cara, hoje, me fala um desafio hoje, principalmente na plantabilidade, que vem afetando muito aí, que você tem visto aí, principalmente nas consultorias e tudo mais. Para dar palestra, né, André? Mas eu vou falar, você perguntou assim, ó, você perguntou uma coisa que afeta ou que dá... Que você tem... Então, André, é que deu uma cortada aqui. Deu uma cortada aqui. Agora foi. O que acontece? O maior gargalo para mim, né? Tem duas coisas muito importantes em plantabilidade. Que são, primeiro, palha. Você conviver com a palha, né? Então, os grandes... uma das coisas que mais acontecem
embuchamento por cada palha, ou que não cortou a palha direito, então deu grosop lá no disco de corte, daí vai levando aquelas buchas para trás. Tem o excesso de palha, daí vai lá e a semente eu não acerto a plantabilidade adequada. Então a palha é uma bênção para nós do plantio direto, né? Não vamos deixar de ter palha nunca, tá certo? Porém, eu tenho que saber regular, a máquina, tá certo? Isso é óbvio. E é isso que faz com que nosso trabalho seja mais importante, né? Mais importante. O segundo tema bem legal para se conversar, André, e que você tem muito conhecimento disso também, o que é? É a velocidade, cara. A velocidade de plantio é exagerada, tá certo? O pessoal vai lá e quer plantar rápido por causa de uma janela pequena, daí só isso aí dá mais uma live, né? Para falar de janela e acertar o rendimento operacional. Porém, a velocidade, até hoje, eu ponho algumas coisas aqui, né? Como eu falei, ó a Soninha Bonato aí, um beijão, Soninha. Essa aí é parceira, hein, André? Essa é parceira das boas, também. Né? Então, André, a velocidade, o que acontece? Eu estou colocando os conteúdos no Instagram, o pessoal vai lá e fala assim, não, professor, não pode plantar menos de 10 km por hora. Daí eu falo, rapaz do céu. Daí a minha discussão que eu tenho com o povo aí de vez em quando é isso aí, tá certo? É essa tal de velocidade aí, que o pessoal vai lá e quer plantar rápido, não adianta, tem que acabar. O pessoal às vezes desespera na hora do plantio, né? Não faz uma boa regulagem, não faz uma manutenção correta no trator, acaba prejudicando, principalmente deixando na mão, né? Esse é um dos fatores que a gente fala aqui, né? Sobre aumentar a eficiência e reduzir custos. Mas tem um ponto primordial no plantio, principalmente, que afeta, né? A plantabilidade. Você não pode passar uma determinada velocidade que você vai estar prejudicando principalmente a distribuição, né, Paulo? Exatamente. Muito bem colocado, André. O que acontece? O pessoal me pergunta assim, ô professor, tem dosador que faz numa velocidade de 10, 12 km por hora? Que consegue depositar semente a 10, 12 km por hora? Tem dosador que consegue fazer isso. Se você pegar numa esteirinha nós temos uma esteirinha de plantabilidade aqui, né? Que não chacoalha, que não abre, não fecha o suco, só cai a semente, eu vou até 16 km por hora, tá certo? Com uma boa distribuição. Mas eu sempre falo nas minhas palestras, eu falo assim, e o resto? Né? E o resto? Acabei de falar, e o corte da palha, e o suco, e o fechamento do suco, e a pressão sobre a semente, você entendeu? É isso que às vezes a gente fala da velocidade e o pessoal quer discutir para a gente. Se a sua máquina te entregar um suco fechado, uma semente depositada de forma equidistante a 50 km por hora, parabéns, anda 50 km por hora, entendeu? Mas não, isso não é a realidade. Sim. O pessoal quer aproveitar, né? Ele quer aproveitar aquela janela de plantio, quer aproveitar a chuva, só que, consequentemente, a distribuição dele vai ficar 100%, né, Paulo? E aí, no final das contas, na hora que você colher, principalmente, aí você vai ver o resultado, né? Exatamente. Vai ver. Assim, pode falar, André. Vai ver que você deixou principalmente de ganhar, né, ali. Você usou um termo bem legal aí. Porque o que acontece? A turma vai lá e planta e colhe, e daí vê quanto colheu. Não fala que perdeu, tá certo? Não vê o quanto deixou de ganhar. Você quer ver uma coisa legal que eu falo, que eu falo sempre também? Qual que é a diferença de custo? Qual a diferença de custo do você plantar bem e do você plantar mais ou menos? A diferença é o mesmo, né? Nada. É zero. Tá certo? Você já comprou semente, você já comprou insumo, você já tem o trator, você já tem o operador, você já tem a área, você já tem tudo. Então, o custo
do você plantar bem e do você plantar mais ou menos é exatamente o mesmo, tá certo? Uhum. Só que daí você fala para mim, quanto que você ganha mais plantando bem e quanto que você perde ou quanto você deixa de ganhar plantando mais ou menos. Mas, Paulo, aí tem um desafio, né, cara? Que é levar esse conhecimento e capacitação para o campo, né? Isso é um desafio hoje que é enfrentado muito, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Eu acho assim, André. Quer ver, ó? Faz algum tempo, faz 20 anos que eu estudo plantabilidade, né? Faz 20 anos, desde que eu entrei na faculdade. Quantas pessoas você já ouviu falar de plantio? Cara, é só quando estava estudando. Quantas pessoas, fora o professor, quantas pessoas dão palestra sobre esse tema? Quantas pessoas falam com propriedade sobre esse tema? Né? Então, praticamente não tem. O meu grande mestre, né, o Dirceu Gassen, ele falava assim, menino, você está entrando numa área que tem pouca gente. Eu falava, Dirceu do céu, só de... A turma pedia para ele falar sobre o tema, ele me indicava, para você ter uma ideia. Eu falava assim, eu sou grato ao Dirceu, quando ele faleceu, foi como se falecesse alguém da minha família, porque eu tinha muito, muito carinho, tenho muito carinho por ele, né? E ele me ensinou muita coisa. E assim, ele fala, o Djalma, o Zimmer também fala com muita propriedade, tá certo? Mas fala mais a parte fisiológica, a parte da planta, né? Assim, do plantio em si, são poucos os que falam. E até por quê? Porque o produtor, ele tem certeza que ele sabe plantar, né? Então ele fala assim, não, isso aí você não mexe, eu posso errar em tudo, mas no plantio eu não erro que eu sei plantar, entendeu? Então, eu sempre fiz isso e... É mais ou menos isso? É síndrome de Gabriela, já ouviu isso aí, André? Isso eu nunca ouvi, não. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Então faz 30 anos que eu faço assim, tá certo? Mais uma vez eu falei isso, teve um cara que ficou bravo, falou que eu tô desdenhando. Eu falei assim, rapaz, eu tô tentando ajudar e falo em todo lugar que eu vou e queria repetir para você, se você tá ganhando dinheiro, né? Se você tá ganhando dinheiro com isso, quem sou eu para falar que você tá errado? Quem sou eu para falar que você está errado? Tá certo? Eu só falo do que eu estudo, né? Do que eu estudo. Às vezes é bom para mim, que nem teve um menino, eu falo menino, né? Porque vocês são menino para mim, né, André? Teve um menino que foi lá e falou assim, professor, eu planto a 12 km/h com coeficiente de variação de 8%. Eu falei assim, rapaz, ó, parabéns, eu queria estar na sua... Eu acho que você planta em cima de uma mesa de bilhar, alguma coisa assim, porque tem que estar um negócio perfeito, né? Tem que estar um negócio perfeito, tapete, e continue assim. Tem que estar um tapete, parabéns, tá certo? Porque a minha realidade é diferente, então eu falo da minha realidade que pode servir para você. Cara, e hoje que nem eu falei sobre o problema de eficiência no campo, né? Hoje, uma das coisas, eu acho que cada vez a gente tem que trabalhar ainda mais, levando conteúdos que nem eu e você faz no digital, para os operadores, principalmente, né? Às vezes, o engenheiro agrônomo, o técnico, sabe como fazer um plantio perfeito e tudo mais, só que ele não vai utilizar o trator, não é ele que vai fazer o plantio lá no campo, né? Então, a gente tem que atingir principalmente os operadores para ter essa consciência e fazer o plantio certo, né, Paulo? Show de bola, André. Pô, eu queria escutar mais, você falar mais sobre isso. Certo? Porque esse assunto é interessantíssimo. Só para dar mais um dado para você aí, né? Na maioria das propriedades que a gente vai fazer o treinamento, porque esse treinamento a gente faz em propriedade, né? Por que o pessoal vai lá e contrata a gente? Por que chama a gente para ir na propriedade? É assim, ó, geralmente é o dono ou é o gerente que vai lá e fala assim, eu queria que você treinasse a minha equipe. É exatamente o que você está falando. Porque a gente fala, não, tem que plantar devagar, tem que regular, tem que coisa, e o pessoal vai lá e não faz. Então,
você mostrando, às vezes o pessoal pode chegar e se conscientizar, né? Então, é exatamente o que você está falando. E outra coisa, e a hora que o pessoal, que o operador, que o pessoal que está na linha de frente vê o resultado, isso que é o mais legal, né? É mostrar resultado. Quando você vira, a gente tem uns resultados magníficos aí, fazendo lado a lado lá em Rio Verde, fazendo lado a lado aqui em Botucatu, né? E o que acontece? A hora que você vê o resultado, daí o produtor fala assim, rapaz, esse negócio vale a pena mesmo. Então, você tem razão, né? O cara... Você tem razão. Então, esse negócio de treinar o operador que você está falando aí é muito legal. É muito legal. É uma das chaves, né? É uma das chaves. E assim, o André, a gente usa, eu vi você fazendo conta ontem, fazendo desenho, tal. Cara, eu já virei admirador seu, porque o que acontece? Já virei seu admirador, porque quando você mostra, o cara tá vendo aquilo ali, né? É a mesma coisa quando eu faço conta. Então eu vou lá e falo assim, ó, tá vendo quanto que você tá perdendo aqui? Se você for nisso, você tá perdendo isso. Se você deixar de cair uma semente, você tá perdendo isso. O cara na hora vê no bolso, no coisa, fala assim, pô, é verdade. O negócio é matemático mesmo, né? Apesar da agronomia não ser nem um pouco matemático, você mostra. Mostrar o que acontece, principalmente. E essa questão dos operadores, principalmente, eu acho que cada vez mais, que nem eu comentei ontem, as máquinas autônomas vai chegar, né, Paulo? Porque as máquinas, principalmente, não dá erro, né? Então, consequentemente, o avanço é muito rápido. Eu acho que as máquinas autônomas vão chegar, vai algum tempo ainda, e aquilo que eu até escrevi para você ontem, vai ter, no começo, quando surgir as máquinas autônomas, tiver mais máquina autônoma no mercado, vai ser assim, vai ser uma líder, né? Um operador líder que comanda o resto, que daí vai fazendo via telemetria, comandando o resto das máquinas, né? Seriam as subordinadas, seriam assim, vai começar assim até que chegue e fique 100% autônomo, né? Mas assim, eu ainda acredito, apesar de ver tecnologia que está chegando e ser muito a favor da tecnologia, André, muito, mas muito ainda, eu tenho certeza que a gestão ainda vai continuar. Um ser humano tem que ter a gestão, entendeu? Por mais dados que eu tenha, vai ter que sempre, nunca vai faltar alguém que tem que analisar esses dados, tá certo? Então, hoje eu tenho Big Data, tem dado para tudo, tem simulador, tem tudo, beleza. Isso são ferramentas que vão ajudar a gente a poder analisar os dados, tá certo? Mas a tomada de decisão ainda vai continuar, com certeza ainda vai continuar por um bom tempo sendo feito pelo homem. E avança cada vez mais, né, cara? E que nem eu falo, as máquinas estão aí, elas não vão tirar, praticamente não vai tirar emprego. Só vai tirar emprego daqueles que não se capacitar para estar utilizando aquela tecnologia praticamente, né, Paulo? Então, o cara que se capacitar, buscar conhecimento daquela máquina, vai ficar no mercado de trabalho, porque ele vai se realocar dentro da fazenda, um exemplo, ele vai sair de operador e vai ficar no monitoramento, né? E aquele cara que, vamos dizer assim, é medíocre e não busca conhecimento, é aquele cara que possivelmente vai ser mandado embora, né, Paulo? Muito, muito legal também, muito, muito legal o seu comentário, André. O que acontece? Eu acho o seguinte, eu falo isso em todas as reuniões do GPD, né? Não podemos ficar parados, entendeu? Estou em isolamento aqui em casa, estou na prisão. O que acontece? Você tem que estudar, você não pode ficar alienado. E você tem que estar atento às oportunidades. Parece básico o que você falou aí, fala assim, tem que saber, tem que aprender, tal. Eu vou dar um exemplo para você. Quer ver? Ó? E o pessoal que está vendo a gente aí vai confirmar ou não. Quando eu era moleque, lá na escola primária de Botucatu, as professoras falavam assim, cara, olha meus aluninhos, vocês vão ter que falar inglês, né? Vocês vão ter que saber inglês, para você ter mais oportunidade na vida, vocês vão ter que saber inglês. Isso aí há 30 anos atrás. Isso aí é 30 anos atrás.
Fala assim, ó, você vai ter que aprender inglês. Hoje, fala, ó, você tem que falar inglês, espanhol, mandarim, não sei o quê. Fala para mim. Quem em empresa multinacional, como é que você vai entrar numa empresa multinacional sem falar inglês? Primeira pergunta que eu faço para você. Dificilmente você vai entrar. É princípio básico, tá certo? Segunda coisa, até corroborando, né, com as minhas teachers aí, com a Karine, com a Rízia, pô, pegaram um filão de mercado aí do inglês agro que é sensacional, né? Então, essas mulheres têm que ganhar todo o dinheiro do mundo, tá certo? Porque o que acontece? Há 30 anos se falava, deixa eu falar direito, senão minha mulher me repreende. Há 30 anos que a gente vai lá e fala que precisa falar inglês, e até hoje tem gente que acha que isso aí, não, isso aí é sonho, tem gente que vai lá ou se não vai fazer isso aí só depois vai fazer isso aí só depois da faculdade, a hora que acabar, entendeu? E é premissa básica, para você entrar numa empresa hoje, você precisa falar inglês, né? Quem é empregador aí que está assistindo pode falar se eu tô falando besteira. É a primeira coisa. Tem gente sensacional tecnicamente, André, sensacional. Sai do cara do GPD. Fala assim, puta, o André do GPD lá, o cara é sensacional. E inglês, professor, como é que tá? Fala, rapaz, o cara não sabe falar o bicho to be. pega, né, cara? Ele não tem inglês fluente, ou não tem inglês nem intermediário. Cortado na hora, André. Cortado na hora. Entendeu? É desclassificado, mesmo que ele seja o melhor aluno, o cara que entende de tudo, mas uma simples pecinha não consegue entrar, né? O Fazola é empregador, ele escreveu aí, vê se é verdade ou se não é. Tá certo? Ele é um cara que emprega. Fala para ele se tem alguma reunião deles lá que não é em inglês. Então, é tudo inglês, praticamente. Claro. E assim, voltando, né, André, o que eu falei, você falou de estudo, eu dei esse exemplo, né? Eu dei esse exemplo para provar para a turma, falar assim, ó, eu há uns 5 anos atrás, eu pegava a galera do GPD, eu falava assim, gente, estuda agricultura de precisão. Essa turma da FATEC de Pompeia lá, maravilhoso, cara, estudando mecanização e agricultura de precisão. Isso aí, esse é o ramo. Imagina se você tiver o conhecimento técnico, você conhecer de máquina, conhecer de campo, né? Conhecer cultura, conhecer de solo, tá certo? E conhecer ainda os sensores da máquina, agricultura de precisão. Cara, você tem emprego onde você quiser. Bom, foi passando, né? Foi passando, a coisa agora chegou. Então, quantas pessoas capacitadas que a gente tem, né? Fora o pessoal que forma na FATEC, lá na FATEC de Pompeia, quantas pessoas capacitadas para fazer tudo que está vindo de novo de agricultura de precisão aí, né, André? Então, é tudo novo, né, Paulo? Cada vez mais, se você não se capacitar, o cara fica para trás, né? O simples fato aí de o cara não fazer um inglês, vai ficar para trás, não vai entrar no mercado de trabalho tão fácil, né, numa multinacional, né? E voltando um pouco, que nem a gente está falando um pouco sobre plantabilidade, um pouco dos operadores aí, cara, eu acho que ainda deveria ter um manual ter um manual do operador para saber utilizar 100% daquela máquina, né? Só que muitos operadores ainda têm que trabalhar para fazer esse estudo. Eu acho que deveria ter um manual para fazer o plantio no lado ali no trator, cara. Eu ainda acho que deveria ter. Muito legal, André. Uma das coisas que a gente constata também, né? Pegando o gancho do que você falou, é assim. Lembra que eu falei no começo? Eu falei assim, não, o produtor, ele acha, né? Ele acha que ele que planta, ou o operador dele que planta, eu falo assim, não, plantio eu sei fazer, tá certo? E para nossa constatação, tem alguns erros primários, coisinha assim, ó, coisinha simples, detalhes. Por isso que eu falo que você está certo a hora que você fala do manual, uma cartilha, um checklist, né? Um checklist, porque o que acontece? Tem coisas básicas. São detalhinhos. Quer ver uma coisa? Ó? Não sei se o Luciano Musi está aqui, que o Luciano Musi é um grande parceiro lá de Maracaju, do OMS, tá? Um grande parceiro, um cara sensacional e que eu aprendo todo dia com ele. Nós fomos na fazenda dele de limpar
de limpar a sobra de adubo que fica no dosador ali, daí chegar e montar a rosca certa, vai lá, deu diferença de 15% a menos no coeficiente de variação entre as linhas. Então, cara, é uns dados assim que você fala. E é o básico do básico, entendeu? E daí eu falo assim. Coisa que você tem. Pode ir. Eu queria que você completasse também. O que acontece? Coisas básicas, e eu sei explicar, e eu posso explicar isso aí, André. Sabe por que é fácil explicar? Porque assim, ó, tem alguém falando assim, ô Paulo, você tem que fazer o manual. Pô, eu faria com o máximo gosto, tá certo? Nunca tive essa ideia, o André que teve, tá? O que acontece? Por que eu explico isso? Porque assim, André, o produtor, ele tem que tomar conta da compra dos insumos, depois do preparo do solo, depois do plantio, aí depois dos tratos culturais, da colheita e da comercialização. O cara tem que fora tomar conta de coisas dos trabalhadores da fazenda, né? Da mão de obra que ele tem, das máquinas, tem que tomar conta de tudo, né? E a gente estuda só plantio. Né? Então não é porque nós somos bons no negócio, é porque nós estamos o dia inteiro focados naquilo lá. Então, esses pequenos detalhes, que nem eu falei assim, de limpeza, às vezes pode passar despercebido para alguns. Né? Pode passar despercebido para alguns, e para a gente já é rotina. Vai lá, primeira coisa, eu chego numa plantadeira, vai lá e desmonta ela inteira, entendeu? Para chegar e a gente acertar do jeitão nosso e ver o que está acontecendo. Tem um checklist, você falou do manual, né? Eu já deixo disponível um checklist para o cara ir de ponto por ponto na máquina, já vendo o que dá para acertar. Eu acho que é essencial isso, né, cara? Porque hoje em dia a falta de conhecimento acontece isso, principalmente no plantio. Porque se você quer obter uma produtividade maior, cara, principalmente se começar com o plantio perfeito, né, Paulo? Fazer uma boa distribuição de semente, distribuição de fertilizante, né, cara? Com certeza. Eu acho que assim, o plantio, falam que é 70% do sucesso tá ali no plantio, né? Eu acho que é mais que isso, André. Eu acho que é mais que isso. O plantio eu comparo com uma corrida de moto, tá certo? Sabe que todo mundo fica perfiladinho ali? Daí a hora que dá a largada, você chega, quem sai na frente, depois é só manter, tá certo? Então é importante você sair na frente, e se você vê essa comparação que eu faço, o que acontece? Não adianta você chegar e colocar uma semente de má qualidade, por exemplo, né? Uma semente de má qualidade, sem germinação, sem vigor, cara, e depois ficar rezando para que dê o stand que eu quero lá. Você entendeu? Isso aí para mim é meio básico, tá certo? Num plantio, é você começar bem para você. A probabilidade de sucesso no final é muito maior, né? É planejamento. Planejamento. Você planejou bem, você fez o plantio adequado, o sucesso seu tá ali, né? Depois é só manter. Depois que eu larguei na frente é só manter. Basicamente é isso. Cara, e uma coisa que eu vi bastante quando eu estava no Mato Grosso, safra 18 e 19, cara, o excesso do uso do plantio direto, principalmente. Porque eu utilizava muito plantio direto na área. A área era muito grande, 21 mil hectares, consequentemente era muito plantio direto, querendo extrair muito daquele solo, consequentemente a compactação estava muito ali. Quando você, que nem aqueles anzol, sabe? A raiz bate na parte compactada, volta, deixando de aumentar a produtividade por isso, né, cara? Que região do Mato Grosso você ficou, André? Campo Novo do Parecis. Ah, lá em Campo Novo. Já fui para lá também. O que acontece? O plantio direto, você vê a gente falando assim, parece que nós estamos falando mal do plantio direto, né? Pelo contrário, tá certo? Eu acho que a coisa mais sustentável que tem na agricultura hoje é o plantio direto. Eu falo para quem quiser ouvir, tá? Porque eu falei, no sustentabilidade. Plantio direto, né, cara? Plantio direto, tá certo? É um caminho sem volta. Então você tem que saber manejar bem a palha, tá? Agora não vamos ser bobo. E assim, quem vai para o campo, quem é produtor sabe disso, né? Porque tem
ou os caras que abraçam a árvore, que dá beijo, não tem nada contra, né? Os caras que viajam na maionese, a gente tem que ser a gente tem que ser amante das coisas que a gente faz, porém a gente tem que ser realista, tá certo? Uhum. É exatamente o que você falou. Se eu faço um plantio direto, né, do jeito que o pessoal faz assim, então vai lá, sucessão de cultura, faz sucessão de cultura e vai plantando uma em cima da outra, e máquina cada vez máquina maior passando. Cara, não tem como não ter compactação na camada superficial, entendeu? Volto a falar. O que faz não ter essa compactação? Se eu fizer uma rotação de cultura do jeito que é para ser feito, se eu tiver bastante massa, daí se eu aplicar o plantio direto no sentido da palavra, tá? Só que nas regiões produtoras que a gente está falando no Mato Grosso, né, não tem como eu fazer aquele plantio direto 100%, tá? Então, com o tempo, o que vai acontecendo? Eu vou tendo compactação. Ó, a Tati, minha mentora, está aqui também, deixa eu falar certinho, senão ela fica brava comigo. Então, a Tati aí. Olha lá, produtividade total. Então, o que acontece, André? Com o advento dessa compactação superficial que você falou mesmo, que fica um anzolzinho, eu tenho que quebrar a compactação. Ó que loucura, ó. Eu tenho que quebrar a compactação. Para quebrar essa compactação, eu tenho que usar, ou eu uso uma haste, né? Uma haste, o facão ali na plantadeira, ou senão eu faço uma escarificação, tá certo? Escarificação, o que acontece? Eu vou lá, vou mobilizar demais o solo, tá? Eu tenho uma alta mobilização do solo. Então o pessoal vai lá e faz opção pelo facão. O que é ruim disso, André? Imagina, ó, eu uso facão a 12 km por hora, numa profundidade de 20 centímetros do facão. Como é que vai ficar meu suco? Quer que o suco fique fechadinho e bonitinho? Não vai ficar. Tá certo? Então uma coisa vai puxando a outra. Na plantabilidade é muito legal, que é que nem cobertor de pobre, né? Cobre a cabeça, sai o pé, cobre o pé, sai a cabeça, e assim você vai arrumando, tá certo? Cara, que show. Ô Paulo, vamos adiantar aqui porque tem mais alguns minutinhos pra gente continuar a live, tá? Tô falando pra caramba, né, André? Fala um pouco dele. Se deixar a gente aqui, a gente vai longe, cara. Rapaz do céu, ó. Se abrir uma gelada cara, aqui, então, daí nós não vamos embora. ô Paulo, então vamos lá, cara. E hoje, no seu ponto de vista, cara, a tendência é aumentar a eficiência do plantio ou aumentar o tamanho das máquinas aí? Qual que você acha? Show de bola. Essa pergunta também é muito boa. O que acontece? A tendência é aumentar, porque eu acho que nós já chegamos fazendo os tandem, né? Fazendo essas máquinas maiores que a gente tem, certo? Não estou falando que estamos no limite, mas já melhorou bem. Já melhorou bem em termos de tamanho de máquina. Então, o que nós temos que aumentar? Eficiência. E falo mais uma vez, André, nós temos uma máquina excelente, cara. Essas máquinas que estão sendo lançadas no mercado agora, que todo mundo conhece, eu não preciso falar, né? São excelentes, tá certo? A única coisa que eu tenho que fazer é capacitar a gente que saiba trabalhar com elas e tirar o melhor da máquina, tá? Quer ver, ó, você tocou num assunto muito legal, que quando eu estou dando aula de mecanização, por que a turma faz numa velocidade maior do que é ideal? Por causa de rendimento, não é isso? Isso. Qual que é a fórmula do rendimento operacional? Ó que continha básica, que eu estou sem lousa aqui, senão eu fazia aqui atrás. Ó. A fórmula do rendimento operacional é velocidade vezes largura vezes eficiência, certo? Nós falamos só de velocidade. Nós estamos falando só de velocidade. A largura do equipamento, tudo bem, é aquela lá, você não pode mexer. E a eficiência? E a quantidade de parada? E da máquina ficar parada, então a disponibilidade que a gente chama da máquina, né? Isso aí o pessoal só fala de velocidade. Também, né? Vamos melhorar a eficiência, né? Ó que legal que você falou, né? Vamos melhorar a eficiência, porque não é só o rendimento operacional, não é só velocidade,
É tratamento da semente, a semente já vem tratada, é eu menos parada, é eu aproveitar o tempo. Você entendeu? Como não Quanto pode menos ser trator simplista, parado praticamente, quanto menos trator tiver parado, você vai aumentar a eficiência, né? Isso que é a questão, né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Você tocou num ponto que eu sempre falo assim, ó, eu melhorando a eficiência, eu vou melhorar tudo. Eu vou melhorar o rendimento operacional, com isso eu consigo fazer a mesma área em menos tempo, eu consigo ficar mais, colher antes para poder plantar a safrinha com tranquilidade e assim por diante, tá certo? Muito legal essa pergunta. Show. E vamos para mais uma, né? Uma questão bastante, cara, do seu ponto de vista, mais uma. Qual que é a visão do futuro aí, principalmente o plantio? O que você acha que vai revolucionar alguma coisa ou não? De plantio? De plantio, voltado para plantio. Voltado para plantio. O que eu acredito que não vai demorar muito, o André, é assim, ó, até por causa eu tô vendo, né, uma revolução em termos de máquina nova de plantio. Nós ficamos parados, que nem eu falei, faz 20 anos que eu estudo esse negócio. Nós ficamos parados durante 10 anos, não tinha nada novo. Era tudo igualzinho, aquelas máquinas mecânicas. Tal. Daí lançou a pneumática, também ficou um tempinho sem nada. O que aconteceu nos últimos anos? Maluquice. Cara, lança uma coisa nova cada feira, né? Eu acho que não vai lançar agora porque parou as feiras por causa do coronavírus. Mas assim, sim. O que vai acontecer? Tem muita coisa boa para vir, né? Então eu acredito, sabe no quê? Eu acredito, você falou de máquina autônoma, daqui a pouco vai chegar aqueles robôs de plantio lá, que já tem nos Estados Unidos, vai chegar aqui, tá certo? Eu acredito muito, em melhoria, porque as máquinas, como eu falei, são excelentes. Onde nós vamos melhorar? Num ponto fundamental que não tem nada a ver com a máquina, André. Nós vamos melhorar em tratamento de semente para poder melhorar a distribuição, entendeu? Semente mais homogênea, semente com tratamento, com grafite, ela já pronta para plantar. Adubo de melhor qualidade, fertilizante de melhor qualidade. Se eu aceitar, né? Se eu aceitar semente e adubo, já me dá um arranque sensacional, porque máquina boa nós temos. Entendeu? Que nem você falou, a máquina boa a gente tem, né? Só que uma coisa ainda que eu vejo, cara, é falta de capacitação. Sempre bato nessa tecla, né? Porque não adianta nada você ter uma máquina de 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, e tá o cara sem capacitação ali, para estar utilizando 100% daquela máquina. Aumentando a eficiência, reduzindo o custo, fazer uma plantabilidade excelente, né, cara? Aí você consegue obter uma produtividade alta, né? E essa é a questão, cara. Eu acho que se as empresas principalmente visar bastante, não somente vender a máquina, mas também entregar uma capacitação, sempre estar acompanhando aquele cara ali, eu acho que a gente cada vez mais vai produzir bem mais, só que em menos áreas, né? Rapaz, eu tô dando risada aqui, André, porque eu tive um call hoje com uma empresa, né, que tem vários concessionários, e eu falei olha, parece que eu gravei o que você falou, eu falei exatamente isso, cara. Falei assim, ó, a empresa de máquina, né? Essa é uma ideia antiga minha do Marcão. A empresa de máquina que chegar e tiver assim uma entrega técnica de forma técnica, tá certo? Eu entrego a máquina e ao mesmo tempo eu capacito, eu faço um treinamento, eu ensino a pessoa a fazer. Cara, parece uma coisa simples, mas isso aí vai agregar um valor maluco. Isso eu tenho, não é que eu acho, eu tenho certeza no que acontece. Segunda coisa, que vai falar que é simples também, só que a gente nas andanças, a gente percebe isso aí, André. Você falou de capacitação, nós precisamos aplicar mais agronomia, no sentido da palavra. Nós precisamos entender mais a agronomia, tá certo? Nós estamos esquecendo a agronomia. Às vezes tem gente que vai lá, repito, hein? Não sou nada
não sou contra a tecnologia, pelo contrário, sou muito a favor de tecnologia. Você entendeu? Mas é muito nego de TI dando palpite nas nossas coisas aqui, você entendeu? Eu acho que assim, nós temos que aplicar a agronomia e quem vive. Quer ver, ó? Uma das coisas, eu chego em produtores que são referência no Brasil aqui, né? A primeira pergunta que eu faço para eles, porque é minha curiosidade, eu pergunto assim, ó, e aí, ô Gija, a Gija Paranhos lá de Capão Bonito, ô Gija, o que te faz ganhar o SESB, né? O que você fez de diferente? E igual ela, eu pergunto para todo mundo para todo produtor sim que produz mais do que a média, né? Sabe o que eles me dizem? Faz o basicão bem feito. De cada 10 falam isso. Falam assim, ó, fazemos o basicão bem feito. Ou seja, aplica agronomia, tá certo? Cara, show. Que nem o Dirceu Garcia falava assim, né? É melhor você fazer um plantio bem feito, atrasado, do que você fazer um plantio na hora certa, só que mal feito, né, cara? É o capricho. Show. O capricho, né? Cara, acho que a gente tem mais 8 minutos aqui pra gente estar conversando mais um papo. Mudando um pouco de assunto aqui. Cara, o Marcão entrou aí. Faz uma pergunta para ele aí, que o Marcão entrou agora. Vou falar para você, ou tá trabalhando muito, ou ou a janta dele foi muito longa. Ei, Marcão, tranquilo? Cara, bom, mais 8 minutos, hein, Paulo? Rapidão. Vamos lá. Cara, como você veio parar no digital? Como que você veio digital aqui para estar levando essas informações pro público aqui, principalmente? Pô, essa pergunta é legal demais. Né? Vamos fazer outra live para falar disso, André. Mas assim, ó, muito legal, cara. Essa história é bem bacana. O que acontece? Tava aqui na live a Tati De Andela, né? Que ela fala que eu sou embaixador dela. Mentira, tá? Eu acho que a gente tem que dar valor, a quem merece, tá certo? Uhum. Eu liguei para Tati, eu sempre gostei de fazer vídeo, mostrar em aula, fazer coisa, mas nada que fosse do tamanho que está hoje, né? Não tenho os 150 mil seu, mas tenho meus seguidores aí e cada vez mais o crescendo. Bom, contando isso aí da Tati, eu liguei para ela que eu vi que ela ia fazer um curso de como você entrar no digital, como ser um bom palestrante, essas coisas assim. Daí eu falei assim, Tati, eu só queria melhorar um pouco minhas aulas, tal. Eu falei assim, ó, você vai parar de dar aula e entrar nesse meio digital. Eu falei, que é isso, você tá louca, é mentira, essa história é boa pra caramba, cara. Eu falei assim, o que eu mais gosto é de dar aula, né, minha vida é de dar aula. Mas eu, falar a verdade, eu peguei gosto pelo trem, viu, André? Peguei gosto pelo trem, cara. Porque o que acontece? Engrenou, cara. Você imagina... É que nem eu falo, olha o poder desse negócio aqui, ó. Olha o poder desse negócio. Eu tô aqui em casa, você tá aí na sua casa, sem poder sair de casa. A quantas pessoas nós estamos chegando aqui, André? Então para quem tem conteúdo, né? Para quem tem alguma coisa para passar, você entendeu? Nós não estamos falando de banalidade, cara. Nós estamos falando de conteúdo técnico. Ó, que coisa maluca, cara. Então o digital entrou na minha vida e assim, eu gosto tanto desse trem que eu quero cada vez mais, né? Quero cada vez mais o que puder fazer no digital e que eu consiga fazer com o tempo que eu tenho aí, eu vou fazer, tá bom? Cara, que show. Porque, tipo, que nem você assim, é difícil encontrar aqui na internet. Que nem você falou, quem fala de plantio aqui, principalmente, dificilmente você vai encontrar alguém. E você, André? Você falou, Rapaz, se eu for falar, tem 5 minutos, cara. Tem 5 minutos. Vou falar um pouco por cima, tá? Eu entrei no digital foi 2013. 2013 eu vi a oportunidade aí. Muitas páginas estavam começando, né? Quando eu cheguei, tudo era mato, né? E muitas páginas trabalhando em cima, mandando, publicando conteúdo e tudo mais. Né? Consequentemente, resolvi entrar nesse meio digital, quando eu estava fazendo o meu curso, né? Eu estava fazendo o curso de técnico agrícola. Consequentemente, eu criei para essa troca de informações, de fotos, imagens também, entre
o pessoal, porque era tudo novo, né, Paulo? Tudo novo, WhatsApp, Tudo. Instagram, Facebook, era tudo novo. Então, quando a gente chegou, era mato, praticamente. E aí, cara, eu vi ali, eu vi ali que na época não tinha muito crescimento, não tinha aquele interesse do público para fazer essa interação e tudo mais, né? Então a gente começou devagarzinho, publicando, e de uma hora para outra, em um mês e meio, começou a ter um público que começou a seguir a gente, né? E a gente vê que esse público é principalmente focar no agro. Por que Brutos do campo, né? Brutos é quando, um exemplo, você está lá no campo, né? Você fala, nossa, olha que máquina bruta. Aí a gente pegou Brutos do campo, máquina do campo, né? Muito e aí, legal. consequentemente, eu comecei a trabalhar em cima disso, pulando um pouco. Aí, em 2016, eu resolvi, eu trabalhava com os professores, destacava na área de mecanização agrícola, aí entrei para fazer o curso de agronomia, consequentemente resolvi aí expandir nossa área, não apenas compartilhar fotos e vídeos, né, e um bate-papo pessoal, mas compartilhar o meu conhecimento que eu tinha de campo, né, eu fazia o plantio, fazia a colheita e tudo mais. Então, em 2016, eu entrei para estar fazendo essa difusão de conhecimento para o público. Como você disse, né, a internet hoje você consegue atingir muitas pessoas, né, cara? E a gente está aí hoje, né? Essa é a nossa função, ensinar ao cara a aumentar a eficiência do trator, principalmente reduzindo o custo, né? Aumentar o rendimento, né? Dinheiro em caixa. Então, praticamente é isso. Mas... E acho muito legal, e eu acho muito legal, André, assim, ó, não poderia deixar de falar também, né, cara, que eu acho que você tem que investir com isso, né? Você tem que investir nisso. Eu tenho a empresa, a Soure lá, do meu sócio, né, de Campo Grande, que me ensinaram tem que ter uma iluminação boa, tem que ter uma câmera boa, essas coisas você vai aprendendo, tá certo? Sim, não é? Sim, você pode começar só com o seu celular, só que você vai investindo, entendeu? E isso eu acho bem legal. Sim. O importante é o conteúdo, o jeito que você passa para o público, né, Paulo? Exatamente, o conteúdo é tudo e daí você vai aprendendo técnica. Mas só que assim, para começar, eu sou a favor que todo mundo comece, todo mundo produza algum tipo de conteúdo aí. É porque hoje é extremamente importante, né? Porque o agro tem poucas pessoas ainda que passam esse conteúdo para frente, né, cara? Então, cada vez mais, quem estiver assistindo nossa live, comece a gravar. Passa o conteúdo que tem dentro de você, que você sabe, passa para frente, né, Paulo? Com certeza. O André, eu acho que vai acabar aí, né? Tá quase apitando aqui já. 58. Cara, a última pergunta para a gente finalizar. Finaliza aí com conselho pessoal para o pessoal. Vai, 2 minutos. Rapidão. Conselho rapidão, é 30 segundos. O que acontece? Estuda. Estuda, põe a bunda na cadeira e estuda, que vale muito a pena, tá certo? Eu sou o maior exemplo disso, que sou filho de bancário e vai lá, chegou e sentei a bunda na cadeira e aprendi alguma coisa. Então, todo mundo pode. Quem quiser, né? Ao invés de ficar chorando, ficar com mimimi, vai lá e senta a bunda na cadeira e estuda, porque vale muito a pena. Obrigado pelo convite, viu, André? Muito legal, cara. Muito legal. Podemos fazer mais aí. Vamos fazer mais, sim. Pessoal, vou só tirar um print aqui. Quem quiser, tira um print. Dá um sorriso aí, Paulo. Vou tirar um print aí. Quem quiser, tira um print, marca aí o Paulo, marca eu aí nas redes sociais, tá ok? Paulão, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por compartilhar esse conhecimento que você tem. E que precisar, a gente tá aí, tá? Obrigado, André. Fica com Deus. Turma aí, boa colheita para todo mundo. Fica todo mundo com Deus aí e essa crise vai passar, se Deus quiser. Tamo junto, Paulo. Obrigado, velho. Fala, pessoal.